Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você pode participar aqui com a gente em nossas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Francisco Maia, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, a FEComércio DF. Boa tarde, Francisco. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. É uma honra tê-lo conosco. E eu gostaria de começar aqui a nossa conversa sobre as expectativas de vendas para o fim do ano. Como estão? Estamos num ano atípico de pandemia. O Brasil ainda se debatendo para sair da recessão. Dá para ter otimismo? Boa tarde, Vicente. Boa tarde, telespectador da TV Brasília, né? Bom, a gente tem que ter um otimismo assim, até acima do normal, né? A gente está sentindo que o comércio, desde o momento da sua reabertura, ele vem crescendo gradativamente, né? Não podemos ter grandes vendas, né, nas datas comemorativas lá para trás, que foram canceladas praticamente todas, né? Mas a gente está sentindo, e dá para ver, quando tivemos agora uma pesquisa que mostrou que 3.000 vagas foram abertas para o comércio, né? E essas vagas ainda estão sendo ocupadas nesse momento pelas pessoas que podem ir às lojas, levar seus currículos, né? Ou através das agências de emprego do governo, ou através do próprio Senac, né? É um número bem menor do que foi o ano passado, tá? O ano Quanto passado foi o ano passado? Foi ter cerca de 3.400 vagas. Esse ano estão sendo oferecidas 3.000. Então, dá para a gente ter uma perspectiva de que realmente vai ter... Porque não é uma diferença tão grande quando se leva em consideração o horror que foi a economia durante o ano por causa da pandemia. Né? Houve muita demissão, né? No momento que houve aquele fechamento das lojas, né? Houve muita demissão. Então, agora as lojas estão recompondo os seus quadros, né? E há uma perspectiva de que muitas dessas vagas, talvez 70% dessas vagas, continuem sendo aproveitadas a partir de janeiro, né? Então, quem se candidatar a essas vagas e for empregado tem condições, Sim, tem chances de ser efetivado em janeiro. Perfeitamente. Aqueles que se habilitam mais, que têm mais aquela adequação a vender, a ser um bom vendedor, eles com certeza serão aproveitados por essas lojas que estão contratando agora. E isso dá para a gente uma perspectiva de que as vendas não serão ruins, né? Quanto é que vocês estão prevendo de crescimento? Ou ainda vai ter uma queda em relação ao Natal passado? Não, nós ainda não temos um número exato, porque a gente está terminando uma pesquisa para isso. Eu não posso dizer exatamente porque não estaria sendo Mas você acha exato. Que dá para empatar? Não, ela vai ser menor do que o ano passado. Vai ser menor que o ano passado. Com certeza. Mas o comércio, assim, desde que o comércio foi reaberto, né, nós tivemos um crescimento de 40% do que ele vendia de janeiro, né? Então, vamos supor, janeiro vendia 100%, aí agora, quando reabriu, 40%, e hoje o comércio está em torno de 60% das suas vendas, né? Então, se a gente tiver aí qualquer venda que tiver aumento de 3%, 4%, 5%, já será realmente importantíssimo para a economia, né? Exatamente. Voltando aqui para a questão do emprego, né? Essas 3.000 vagas, qual é o perfil que vocês estão procurando, que o comércio está exigindo hoje? Porque está havendo uma transformação, né, no setor de varejo. Sim. Como é que é esse perfil? Quem quiser buscar um emprego agora, o que essas pessoas têm que se mostrar, têm que apresentar para serem contratados, para terem mais chances de ficarem com essas vagas? O comércio está se reinventando a partir da pandemia. Nós podemos falar daqui um pouco mais sobre a questão do e-commerce, né? Sim. Mas nesse momento, assim, pessoas que têm habilidade para ser vendedor, né? Evidentemente que essa pessoa tem que ter um pouco de treinamento, né? As lojas, às vezes, não vão contratar pessoas que não têm essa habilidade, né? Muitas das pessoas que foram demitidas estão sendo reaproveitadas agora nesse mercado. Já tem... Essas devem ter prioridade? Tem prioridade, com certeza, né? E aí, essas pessoas conseguindo ter um bom êxito durante esse mês e pouco, de novembro, dezembro, né? Com certeza eles continuarão naqueles empregos e seria importante para você recompor o quadro das empresas, né? Francisco, quantas pessoas foram demitidas pelo varejo, pelo comércio durante a pandemia? O número que a gente chegou de pessoas que foram demitidas mesmo, que foram no sindicato, que foram registradas, né? Não aqueles informais, né, que perderam de repente seus empregos. Chegou a 30.000 pessoas, né? E a área de restaurante foi que mais demitiu pessoas, né? Dessas vagas, quantas já foram recompostas? Não, o restaurante, eles estão recompondo, mas muito pouco, né? Porque os restaurantes ainda têm seguindo os protocolos, tem certas restrições, né?
Agora, inclusive, está sendo feita uma reivindicação junto ao governo, no sentido de que os restaurantes possam comportar mais pessoas agora durante as festas de Hoje eles de estão dezembro. trabalhando o quê? Com 50%, Com 60%? Com 50%, mas tem um problema de distanciamento Da das capacidade. mesas. Das mesas, né? Sim. Se conseguir chegar às mesas que está 2 metros, chegar a 1 metro mais ou menos, já consegue botar mais pessoas, né? Então, um restaurante que às vezes colocava 250 pessoas, está tendo que colocar 100 e poucas, né? E às vezes ficam pessoas na fila lá fora esperando o momento para entrar. Se conseguir diminuir, mas isso vai depender muito das autoridades sanitárias. Nós já, inclusive, fizemos uma reivindicação junto ao governo, a FEComércio e o sindicato Sinobá e a Brasel, já enviamos uma carta ao governador, mas depende dos estudos da Secretaria de Saúde para que se permita ou não diminuir o espaço dessas mesas. Porque vocês estão reivindicando isso e a gente está vendo a possibilidade de uma segunda onda atingir o Brasil da Covid-19, e a gente já vê isso na Europa e nos Estados Unidos. São Paulo hoje anunciou aumento de 18% nos casos de internação, aumentou também mais de 100% de aumento nos casos de contaminação e aumento de 79% nos casos de mortes. Qual é a estratégia de vocês para enfrentar isso? Porque vai ser cruel se tiver essa segunda onda aqui para o comércio, né? A estratégia nossa é rezar, né? Para que isso não aconteça. Porque eu acho que o comércio não comporta mais ter que fechar outra vez, né? Então, se tiver uma segunda onda, inclusive eu tenho conhecimento, porque nós estamos participando desse projeto, a Secretaria de Saúde está fazendo uma pesquisa a partir da próxima semana, né? Em todas as RAs, nas 34 RAs, vão ser essas pesquisas, vai ser colocada, né? O SESC fez uma doação de 10 mil testes, né? E todo o pessoal técnico que vai trabalhar nessa pesquisa, o SESC também está colaborando. E essa pesquisa vai mostrar de verdade se essa possibilidade de ter uma segunda onda, quais são os locais que não terá mais perigo, né? E o governo, com isso, faz um planejamento no sentido de evitar. Mas o que nós temos que fazer nesse momento é torcer que realmente não há. Para nós, como comércio, seria um desastre total, porque muitas empresas não voltaram a funcionar porque não tiveram mais capacidade financeira de reabrir seus negócios. Muitos empregos não foram recuperados porque as empresas não tiveram condições de recuperar. Uma segunda onda que vinha com o mesmo projeto de ter que fechar lojas, isso o comércio não tem a mínima condição de sustentar isso. Uma testagem em massa daria mais segurança para vocês, para continuar funcionando? Sim, porque a gente não viu mais nenhuma testagem em massa no Distrito Federal, sobretudo depois que aquele grupo que comandava a Secretaria de Educação foi preso, né? Não, verdade. O governo, depois daquele momento, não fez mais testagem oficialmente, né? Nós, no SESC, nós conseguimos fazer. Nós compramos os testes, né? Logo, você lembra, logo que o governo autorizou a reabertura das lojas, né? Houve um decreto do governo, do governador, que obrigava os comerciários a testar a cada 15 dias, né? Naquele momento, que os comerciantes estavam todos com dificuldade financeira, sem dinheiro para reabrir seus negócios. Como é que eles iriam pagar R$190 para fazer um teste num laboratório normal da cidade, né? Então, o SESC teve essa iniciativa, nós fizemos uma licitação, compramos testes a R$18, tá? E esses testes foram utilizados para testar grande parte dos comerciários que voltaram ao trabalho. Depois disso, nós ainda conseguimos, com o resto de testes que tivemos, fomos à cidade satélite, fizemos 3 ações de finais de semana, né? Em Sol Nascente, no Riacho Fundo e lá no Itapuã. E usando os testes do SESC, nós testamos a população. Naquele momento, o índice de contaminação era muito grande, chegava a ser a 80%. É muita coisa. Então, você imagina, no momento que o governo voltar a fazer os testes, com certeza vai ter muita gente contaminada. Por isso que é importante que o governo faça também, até para dar segurança para vocês, né? Por isso, essa pesquisa que a Secretaria está fazendo, a partir de semana que vem, ela é fundamental. Porque, na verdade, eles vão saber, em cada cidade satélite, como é que está o índice de contaminação, né? E isso faz com que o governo possa ter alguma estratégia de atendimento muito rápido, né? Porque hoje acho que a medicina já aprendeu como é que cura o coronavírus, né? Porque no início até o governo dizia, não vá para os hospitais, porque vai encher as UTI, e evitado que muitas pessoas não foram, né? E hoje as pessoas já ao ter um sintoma qualquer, eles já tomam alguma providência, né? E eu acho que por isso... Esse atendimento rápido tem sido fundamental para reduzir o número de mortes. De mortes, exatamente, é isso. Tá? E o comércio, é bom ressaltar que nós, setor produtivo, eu acho que tem até a felicidade de falar isso, que nós nunca negamos
a pandemia, né? Nós aceitamos a pandemia. No momento que o governo falou vai fechar loja, nós aceitamos aquele fechamento, né? Sofremos com o desemprego, com os fornecedores que não receberam. Aí tivemos que reabrir, tivemos que seguir protocolos muito rígidos, né? A FEComércio participou ativamente de todos os protocolos, de reabertura do shopping, das lojas de varejo, das academias, enfim, e até do setor de restaurante, que foi o que abriu o último que abriu, né? Temos aí no setor de eventos que está sofrendo, nos hotéis que estão praticamente vazios, os hotéis hoje com 10% de taxa de ocupação. Então, a FEComércio teve um papel muito fundamental nesse retorno da atividade econômica. Da fatura que a gente tem da Covid hoje para o varejo, você falou fechamento de 30 mil vagas. Quantas empresas fecharam e não reabriram as portas? Nós tivemos 2.900 empresas que fecharam. E é bom ressaltar que aí o grande sofrimento são os pequenos negócios, né? Quando houve o fechamento do comércio, lá no mês de março, dia 16 de março, nós imediatamente, a FEComércio tomou uma iniciativa de conversar com o Banco de Brasília, e o Banco de Brasília foi muito receptivo. O banco criou um programa chamado Supera DF, né? E só através da FEComércio, porque depois entraram outras entidades também participando, a Federação das Indústrias, a CDL e tudo, mas a FEComércio foi pioneira nessa questão do entendimento com o Banco de Brasília. Foram atendidos só através do nosso sindicato 2.100 empresas que tiveram crédito aprovado e puderam resolver de imediato algumas questões de pagamento de fornecedor, de coisas básicas para que o negócio deles continuasse. Quanto é que o BRB liberou por meio dessa linha? Olha, o BRB chegou a liberar 4 bilhões de reais. E foi suficiente ou ainda precisa mais? Não, hoje tem crédito no mercado. O que tem dificuldade ainda são as pessoas terem seus créditos, aprovado as suas fichas cadastrais, né? Tanto que esse programa do Refis, que o governo lançou agora, né, vai resolver essa questão, que muitas empresas que não podiam pegar crédito, né, com o Refis, ele fazendo parcelamento, ele tem certidões para que ele possa buscar os créditos no banco. Entendi. Quer dizer, você fica com a ficha limpa e aí o dinheiro chega mais rápido na conta do empresário. Porque quem tem dívida com o fisco, ele tem algumas punições que são violentas, né? Sim. Ele não recebe as faturas que estão lá paradas, né? Ele não consegue ter acesso ao crédito bancário e por isso o negócio dele não funciona, né? Esse Refis é um Refis corajoso, né? Porque é um Refis que você pode pagar, inclusive, com precatório, e ele tem muitas ações dentro do projeto que os Refis anteriores não tiveram, e por isso muitos Refis anteriores que foram feitos não tiveram sucesso. Tá? Então esse Refis foi corajoso, o secretário André Clemente, que pilotou esse trabalho, né? Até que no primeiro momento a Câmara Distrital não aprovou, porque tinha algumas coisas que eles não concordavam. Depois o setor produtivo, nós, FEComércio e todo o setor produtivo, quando eu falo, são as outras entidades, a Federação das Indústrias, a CDL, a Federação do Agronegócio, tá? das associações comerciais, nós tivemos um trabalho fundamental na negociação com os deputados para que esse Refis saísse com a cor que a gente precisava. Tá? E ele realmente saiu e está sendo... Então ele dá uma sobrevida boa aí para as empresas. Né? Porque é o que eu falei para você. A empresa que tem, a empresa grande, normalmente ele tem um outro CNPJ, ele consegue trabalhar de alguma outra forma. Aquelas menores, que são realmente, que sustentam a nossa economia, né? Sustentam a família, sustenta 10, 15 funcionários, essas empresas é que realmente vão ser as grandes beneficiadas desse projeto, né? Porque no momento que ele consegue colocar a sua vida em dia, ele tem o acesso ao crédito bancário, né? Ele tem condições de vender para o governo, e o governo é o grande comprador em Brasília, né? O grande comprador de todas as atividades comerciais de Brasília é o governo federal e o governo do Distrito Federal, né? Então, se a empresa está inadequada para isso, ela não consegue sobreviver. Com relação ao 13º, né? No fim deste mês, até o dia 30, as empresas têm que pagar a primeira parcela do 13º e a outra parcela até o dia 20 de dezembro. Qual é o impacto do 13º para o comércio do Distrito Federal? Nós temos uma pesquisa da CNC que mostra só de 13º o impacto será de 5,6 bilhões de reais que vão entrar na economia de Brasília só com 13º. Né? Isso está contando 13º de funcionário público, né? Daquelas pessoas da iniciativa privada e daquelas também que tiveram o salário que foi negociado com o governo, que vai ter proporcionalmente, né? Uhum. Tá? E os aposentados... Pois porque no caso dos aposentados, o governo antecipou as duas parcelas em abril e maio para dar um fôlego ali.
Isso vai fazer falta, o dinheiro dos aposentados? Vai, mas tem um aspecto importante que eu queria ressaltar. No momento que as pessoas ficaram privadas de fazer a compra nas lojas presenciais, houve uma diminuição das famílias endividadas, né? O ano passado, nesse mesmo período, a gente tinha 85% mais ou menos de famílias de Brasília que tinham dívida com alguma coisa. Quando eu falo em família endividada, não é que ela está deixando de pagar os seus compromissos. São os a renda comprometida, sim, né? em função do que ela recebe, né? Então diminuiu. Agora nós fizemos uma pesquisa e chegou a 58%, que era 85%, baixou para 58%, né? Então muitas dívidas que estavam no cartão de crédito foram pagas ou não foram pagas, porque empresas que perderam, aliás, famílias que perderam a sua renda, diminuiu a sua renda, ela, evidentemente, ela está inadimplente hoje. Mas aquelas que realmente, confortavelmente, não comprou, porque não tinha como ir no comércio, por ter medo de se aventurar na rua e tudo, né? Então, isso diminuiu muito o número de pessoas endividadas. E eu espero que essas pessoas agora façam a festa. Né? Mas você acha que vai ser o Natal das lembrancinhas? O Natal, porque o consumidor está muito reticente. O Natal da lembrancinha, o Natal da lembrancinha, o Natal mais barato, o Natal da festa de família, né? Não vai ter os grandes eventos, né? Aqueles eventos de empresa comemorando com 300 pessoas numa churrascaria, isso com certeza não teremos, né? É o Natal da lembrancinha. Mas é bom lembrar uma coisa importante, né? Que as famílias devem antecipar as suas vendas. A gente está aconselhando isso, não deixar para a última hora. Antecipar as compras. Suas compras, perdão. Por dois aspectos importantes. Primeiro, que os estoques vão acabar rapidamente, porque se você está acompanhando que muitas indústrias não estão conseguindo renovar os estoques. Produção, porque não tem embalagem, está faltando não embalagem. Não tem papelão, né? Não tem plástico. Brinquedos, os brinquedos já não tem mais, as indústrias não tem mais brinquedo para vender. Então, o que tem estoque, tem estoque. Então, a gente está falando, vá lá fazer suas compras logo, porque você pode ficar sem alguma coisa que você tem interesse de comprar. E outra coisa importante é não ter aglomeração, não deixar para a última hora para fazer aglomeração. Porque o comércio, principalmente o comércio do Brasil, a gente assumiu um compromisso com o governo. Abra as nossas portas, que nós garantimos que nós não vamos promover uma contaminação maior. E isso a gente tem que tirar o chapéu, porque os nossos empresários estão cumprindo isso a risco. Com relação ao auxílio emergencial, o fim do auxílio emergencial, isso atrapalha vocês? Que a última parcela vai ser paga agora em dezembro e a gente viu uma redução aí de 600 para 300 reais. Dá um baquezinho no comércio ou aqui em Brasília isso não influencia? Não, eu acho que não. Eu acho muito. que em Brasília não, tá? Brasília é uma cidade que a economia vive muito em função dos funcionários públicos, né? Que tem o dinheiro garantido, né? Isso funciona mais lá no interior, né? No interior realmente... Mas aqui nas cidades do entorno, com certeza, nas cidades, né? Do entorno, sim. Eu estou falando mais Brasília aqui, Plano Piloto, cidade satélite, que vive muito em função dos funcionários públicos. Não, acho que não diminui, não. Eu acho até que vai ajudar muito, porque eu falei para você, houve um represamento de compra, né? As compras. Então agora... O brasileiro está ávido por comprar, Está na hora de comprar, né? Francisco, a gente estava falando de Natal, né, das pessoas irem às compras, vai ser o Natal da lembrancinha, mas também é um período muito importante para a gente olhar para as pessoas mais pobres, né? E a gente vê os dados do IBGE, a pobreza aumentando, a violência aumentando. Como é que vocês estão vendo essa questão e se vocês têm algum projeto específico para ajudar essas pessoas que estão à margem da sociedade? Pois eu costumo até falar o seguinte, que é inacreditável a gente acreditar que a poucos quilômetros do Poder Central, quer dizer, ali na esplanada, né, a gente tem assim, dezenas ou centenas de famílias com dificuldade passando fome, né? Aqui em Brasília, a gente tem uma pesquisa que fala que tem 50 mil famílias que vivem em total condição de penúria, né? Que não tem comida para isso. Eu pude pessoalmente presenciar isso. O SESC tem um programa, que é um programa de distribuição de sopa, né? Que a gente faz com resto de comida que a gente tem no nosso restaurante. Nós temos, quando fechou fecharam os restaurantes, né? Nós então tivemos que fechar os restaurantes do SESC. Então nós inventamos um programa de marmitas. Começamos a fazer marmitas e vendendo a R$5. Tá? De março para cá, quer dizer, até semana passada, o número que eu peguei, nós já vendemos mais de 500 mil marmitas. Para pessoas que têm mínima condição de ir um restaurante ou de comprar alguma coisa para fazer comida em casa. Que eram aqueles trabalhadores avulsos, logo, né, que vende picolé, que vende no ponto de ônibus, vende alguma coisa para pegar R$2, R$3 para comer. Então eles iam lá no SESC,
e a gente vendia marmita para ele. Nós continuamos com esse programa. Depois nós passamos para esse programa da sopa, que nós todo dia, às 4 horas da tarde, nós estamos presentes em algum lugar da cidade onde tem população carente para entregar sopa. Nós entregamos as sopas. São 500 sopas todo dia. Nesse momento que eu fui a esses lugares, eu comecei a ver como é que essas pessoas estão passando fome. Eles estão realmente passando fome. Não é assim... É uma situação dramática. Situação né? dramática, realmente dramática. Tanto que agora, nós, na Fé Comércio, no ano passado, fez o Natal sempre monumental. Nós iluminamos a torre, televisão, um espetáculo mais para o público em geral. Esse ano nós entendemos que não era o momento de você iluminar a torre, mas iluminar a fome das pessoas, levar felicidade para aquelas pessoas que estão precisando, tá? Então nós estamos com um programa que começa dia 5 de dezembro e vai até o dia 16 de dezembro. E nós vamos levar com carros todo adesivado, com o nome de Sesc, tá? Fé Comércio, levar alegria, porque vai ter bandinha tocando música natalina, vai ter palhaço fazendo performance, mas ao mesmo tempo nós vamos levar ceias natalinas para essas pessoas. Nós vamos atender 12 RAs, tá? Para que a gente possa levar essa alegria e levar brinquedo. A gente, inclusive, estava com a ideia de levar um caminhão de brinquedo para cada um da RA. Só que a gente não consegue mais comprar os brinquedos, porque, como eu lhe disse, as fábricas não tem mais. Mas nós estamos tentando achar os brinquedos para levar para as pessoas. Tanto que eu fiz agora, semana passada, eu fiz uma reunião e tínhamos lá uns 60 empresários importantíssimos da cidade, de supermercado, pessoal que sempre tem colaborado com o nosso programa Mesa Brasil, que é um programa que nós temos de atendimento a entidades necessitadas. Temos hoje 300 entidades que estão cadastradas no Sesc e que eles recebem complementação alimentar todos os dias, né? E eu então reuni esses empresários que já eram nossos parceiros, né? E falei com eles, olha, nós podemos fazer nesse momento uma intervenção de gratidão, de solidariedade com essas famílias que estão precisando de ajuda, tá? E tivemos uma receptividade muito grande. A meta é atender o quê? Quantas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? Não, hoje, o Mesa Brasil hoje atende 65 mil pessoas por mês que estão em situação de vulnerabilidade. Desse programa do Natal, nós já temos capacidade de fazer o Sesc 10 mil ceias natalinas. Não serão marmitas, serão ceias natalinas. Então, nós estamos agora buscando os empresários que são nossos parceiros para que a gente possa aumentar esse número. Tanto que nós vamos fazer uma campanha na cidade dizendo que os empresários da cidade é que estão realmente fazendo esse trabalho para essas comunidades carentes. E é importante dar esse exemplo, né, para a sociedade. Sim. E o Natal, nada como o Natal para você botar para fora esse sentimento de solidariedade, essa questão da solidariedade. Porque desde que eu subi lá no Fé Comércio, eu tenho colocado isso como uma meta. Nós precisamos dizer para a sociedade de Brasília que nós temos empresas fortes, empresas grandes, que exportam. Nós agora acabamos a Fé Comércio e o setor produtivo, montamos uma câmara de negócio com a Argentina, Brasília, Argentina, né? No sentido de vender esses produtos para a Argentina, porque nós temos hoje em Brasília algumas empresas que exportam produtos, né? Tá? Então isso dá emprego. Nós temos, eu acho que uma das maiores exportadoras de frango está aqui no Distrito Federal. Então nós podemos, com esse objetivo, a gente criar um empreendedorismo muito forte aqui em Brasília, né? Fazer com que os jovens esqueçam lá que tem que ser funcionário público, que ele tem que ter outro tipo de vida, né? Sim. Então, Brasília precisa vender essa imagem que nós temos do empreendimento, do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo. E nós lá no Senac, nós estamos nos organizando, porque como você sabe, com essa pandemia, muita gente está trocando de emprego, né? Porque aqueles setores que ele trabalhava já não comporta mais, né? Por exemplo, os restaurantes que tinham muitos garçons, né? E eles não têm mais condição de empregar tanto garçom. Agora eles estão mais no delivery, Eles estão no delivery, exatamente, porque muita gente entrega bem mais comida, porque reclama que o iFood cobra muito caro. O iFood, na verdade, cobra muito caro. Uhum. Ele tira 27% dos empresários para entregar uma comida. Então, realmente, eles precisam fazer uma entrega própria. Aí transformaram os garçons em entregador de comida, porque as profissões estão mudando, estão se reinventando. Como é que fica essa questão? Por exemplo, a gente vê muitas reclamações dos empresários de Brasília, do comércio, por conta do home office, né? Que, por exemplo, aqui em Brasília, no centro de Brasília, a economia é muito movimentada pelos servidores públicos que estão, em grande maioria, ainda em casa. Uhum. Esse impacto continua? Ou, por exemplo, ele não consome fisicamente, mas ele está comprando pelo e-commerce? Sim. Na verdade, existe isso, né? As pessoas ficaram em casa, pararam de ir nas lojas presenciais, até por medo também, porque é questão do isolamento social e tudo.
mas eles continuaram comprando no comércio eletrônico. No e-commerce, tanto o e-commerce houve um aumento muito grande de venda, né? A gente O quê? 40%? 40%, nós tivemos de janeiro para cá, 40% nas vendas. E hoje o e-commerce ele veio para ficar, né? Então as grandes corporações, tipo Magazine Luiza, Via Varejo, que se organizaram com um marketplace assim, fantástico, que tem uma logística muito boa, tem um poder de divulgação muito bom, eles vieram para ficar. Então as lojas presenciais, eles têm que realmente se adaptar a esse novo momento. E né? atender o novo consumidor, né? Porque o consumidor mudou, Porque né? o consumidor mudou o perfil do consumidor, ele é diferente hoje do que antigamente, né? Então, os shoppings vão ter que mudar, vão ter que se adaptar, as lojas vão ter que se adaptar, tem que mudar. Então, essas pessoas que estão em casa, eles podem até ter deixado de comprar nas lojas presenciais, mas estão comprando lá no home office. Estão comprando, estão comprando pela internet, né? Uhum. E isso é o novo mundo que está surgindo, é o novo normal que está se falando. Então, reclama de um lado, mas um está perdendo, mas o outro está ganhando. Exato. Ô, Francisco, como é que está a história de revitalização da W3? Desta vez é para valer? Porque esse projeto vem rolando há tanto tempo, né? Eu acho que dessa vez é para valer, porque existe hoje uma boa vontade, não só do governo, né? O governo foi, na verdade, surgiu da própria interesse do governador, dizer, vou fechar a W3. Só que o governador falou assim, fechar a W3, só que ele não percebeu que tinha um monte de problema ao fechar a W3. Então tem que ter um programa para a W3, não é só fechar a W3. Porque a W3, no nosso entendimento, ele tem que ser diferente do eixo e do parque da cidade. Você quer saúde, quer correr, quer levar seu cachorrinho, quer andar de bicicleta, vai para o parque ou vai para o eixo, né? A W3 tem que ter um outro formato. Então a FEComércio pensou uma ideia nova, que seria abrir um corredor cultural, de transformar a W3 na grande referência da economia criativa, porque a economia criativa no Brasil é muito forte, né? É muito forte. Então vamos transformar a W3 numa referência da economia criativa. Então nós tivemos uma ideia de fazer um corredor cultural. Aqui esse projeto já está pronto, já foi apresentado ao governo, o governo já aprovou o projeto, nós vamos iniciar, o SESC vai bancar esse projeto com várias pessoas ligadas à economia criativa, que são produtores da cidade, o Miguel, que faz o piquenique, por exemplo, e outros tantos produtores que vão lá. Quanto tempo a gente vai ver, vai demorar para ver essa W3 nova? Não, o nosso projeto ele já está pronto, só que a gente não pode iniciar ele agora porque nós temos um problema da aglomeração. Uhum. Por exemplo, o SESC, que tem unidade na 504. Nós estamos fazendo uma reforma lá para poder adaptar a esse momento. Então, nós temos uma seresta que a gente faz lá no Pontão, que dá 700, 800 pessoas na seresta. Nós vamos fazer essa seresta na W3, no sábado à noite. Tá? Então, nós vamos colocar lá feira de produto orgânico, feira de artesanato. Esses produtores culturais vão também estar lá. Ontem eu tive uma conversa com a Maria, nós vamos fazer também exibição de bandas marciais, da Maria, do Exército, da Aeronáutica, da PM, do Bombeiro. Isso está casado com a revitalização do setor comercial? Sim, porque o que acontece? Isso aqui é um mote para que a gente consiga levar o comércio para lá, né? Então, assim, é a nossa parte que nós estamos fazendo, né? Mas o governo também tem que dar os incentivos, né? O que, por exemplo, precisa? Por exemplo, eu até, no nosso projeto para o governo, a gente sugeriu o seguinte: o Magazine Luiza, por exemplo, está vindo para Brasília agora, vai instalar não sei quantas lojas na cidade. 18 lojas. Então, o que tem que ser feito no Magazine Luiza? Beleza, você vai instalar, agora você tem que instalar a loja na W3, senão não te dou as contrapartidas que você está precisando. Imagina se você instala um Magazine Luiza na W3, todos os outros concorrentes vão querer se instalar lá, não é isso? Sim. Tá? Então, você tem essa perspectiva de, com isso, você tem alguma coisa que chama atenção, e é o corredor cultural que nós vamos fazer, de começar a ter novo tipo de negócio na W3. Francisco, você já está convidado para vir para um próximo programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas ficou faltando aí uma série de assuntos que a gente tem que tratar, né, de interesse aí da população do Distrito Federal. Mas desde já eu agradeço aqui a sua presença e já fica o convite para uma próxima, falou? Eu que agradeço a você e agradeço aos telespectadores. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau, se cuide.